Olá, amigo ou amigo, é bom estar contigo, é bom começar um novo trimestre, é bom partilhar a palavra de Deus contigo, é bom estudar a palavra de Deus. Eu espero que tu aprecies tanto isso quanto eu aprecio, e especialmente o poder partilhar. Por isso eu convido que partilhes com os teus amigos, quer o link da Rádio Tranquilidade, onde nos ouves, quer os nossos links no YouTube ou no Facebook, 2 minutos com ele. Faz isso. E vais ver que os teus amigos vão apreciar também a palavra de Deus. Não por mim, mas sim pela palavra de Deus. Durante estes 3 meses vamos estudar o livro de Gênesis. Este livro que nos fala sobre as nossas origens. A origem daqueles que foram também escolhidos por Deus para o dar a conhecer a toda a humanidade. A palavra Gênesis significa princípio e é a primeira palavra que aparece na Bíblia. O verso 1 do capítulo 1, que é o texto base da nossa lição, diz assim: no princípio, quando Deus criou o céu e a terra. Como disse, a palavra Gênesis significa princípio. E ao abrir a Bíblia e começar no seu primeiro livro, vamos encontrar o princípio de todas as coisas para compreendermos de onde viemos, porque é que aqui estamos e para onde vamos. E, acima de tudo, aquilo que acontece também ao nosso redor. Neste livro está relatado o princípio histórico da nossa existência. Desde o ato criador de Deus, criando o universo, colocando ordem no planeta Terra, criando tudo o que seria necessário ao ser humano para viver neste planeta e, por fim, o próprio ser humano. Quando olhamos para a natureza, quando olhamos para o espaço, quando olhamos para as estrelas e planetas, quando olhamos para a flora, quando olhamos para a fauna terrestre, a fauna aquática, somos forçados a ver nela a ação criadora de um Deus perfeito, de um Deus que ama, apesar dos estragos já feitos pelo ser humano, no próprio ser humano ou na natureza. O autor de Gênesis faz questão de, inspirado pelo próprio Deus, de nos dizer que Ele estava no princípio do nosso princípio. Ele é o nosso autor, Ele é o nosso Criador, Ele é o Criador de todas as coisas e devemos olhar para Ele nessa perspectiva. Mesmo distante e poderoso, como não conseguimos imaginar qualquer outro ser humano, Ele também está próximo do ser humano. Ele formou com as suas próprias mãos, vindo também conversar com Ele, como diz, ao final do dia, criando um dia especial de encontro com Ele. É por isso que o autor do Salmo 100 nos diz como deve ser a nossa relação com Deus, a nossa adoração a Deus. Vamos ver o que diz então o verso 1 até o verso 3 do Salmo 100. Diz assim: cantem ao Senhor com entusiasmo, habitantes de toda a terra. O verso 2: adorem o Senhor com alegria, vão à sua presença com cânticos de júbilo ou cantos de alegria. E no verso 3, não se esqueçam que o Senhor é Deus, foi Ele que nos criou e nós pertencemos-lhe. Somos o seu povo e Ele é o nosso pastor. À medida que compreendemos os ínfimos detalhes da criação divina, devemos aprender a olhar para Deus como um ser que nos ama e quer o melhor para cada ser humano. E então, como diz o salmista, prestar-lhe a devida adoração e aceitar, acima de tudo, a sua vontade para a nossa vida, a sua vontade para cada um de nós. O próprio Deus, ao terminar o trabalho de cada dia, olhava para o trabalho que tinha feito e considerava que ele era bom, que funcionava, que aquilo que ele tinha criado era esteticamente perfeito, que não tinha nada de errado. Este é o significado da palavra hebraica tov, que é usada para descrever esta apreciação divina que vem no final de cada dia da criação. Ao chegar ao último dia da criação, olhando para a globalidade da mesma e a sua funcionalidade, a sua operacionalidade, utilizando termos mais corriqueiros, mais dos nossos dias, e que a mesma servia para os objetivos para que tinha sido criada, Deus disse que era muito bom. Este aspecto da avaliação que o próprio Deus faz do seu trabalho ao fim de cada dia e da sua globalidade ao fim da semana faz-me pensar se eu devo
e posso fazer a mesma avaliação no meu dia de trabalho ou no final da minha semana. Já pensaste nisso? Deus não apenas se preocupou com os aspectos materiais da criação, tudo o que fosse necessário para a vida dos seres criados. Preocupou-se também com algo tão ou mais importante e que o que nos é destinado à nossa alimentação, ao nosso vestuário, o ar para respirar, etc. Vê aquilo que dizem os versos 2 e 3 do capítulo 2. No sétimo dia, Deus tinha completado a sua obra e nesse dia Deus descansou dos trabalhos que tinha vindo a fazer. No verso 3, Deus abençoou o sétimo dia e fez dele um dia sagrado, pois foi o dia em que ele descansou de todo o trabalho de criação que tinha feito. Deus preocupou-se em criar um dia para o ser humano descansar, para o ser humano se abstrair das ocupações do dia a dia. Um dia para se concentrar no mais importante, a sua relação com o Criador e com as outras criaturas da sua relação, a sua família, os seus amigos e não só. Este pode ser também um dia, tal como Jesus fez, que podemos utilizar para reduzir o sofrimento dos outros, levar-lhes conforto, levar-lhes ajuda. O autor da lição destaca a expressão tinha completado a sua obra, como aparecendo em outros dois momentos da sua ligação com o ser humano. O primeiro no fim da construção do tabernáculo no deserto e depois também no final da construção do Templo de Salomão. Estas obras eram essenciais à relação do ser humano com Deus. Deus queria estar no meio do ser humano e usar do santuário, o templo, para estar no meio disso. Jesus também completou essa obra num sábado. O sábado em que ele descansou no sepulcro e assim completou o milagre da salvação, da restauração do ser humano. Deus quer restaurar o ser humano ao modo como ele saiu das suas mãos quando foi criado. Os versos 26 e 27 do capítulo de Gênesis dizem-nos como foi que Deus projetou e depois formou o ser humano no sexto dia da criação. Diz no verso 26, Deus disse ainda, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que ele tenha poder sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre todos os bichos que andam sobre a terra. E no verso 27, Deus criou então o ser humano à sua imagem, criou como verdadeira imagem de Deus. E este ser humano criado por Deus é o homem e a mulher. Olhando para as expressões que são utilizadas no início do verso 6, a nossa imagem e semelhança, Deus falando com Jesus, podemos compreender o seu significado olhando para as palavras originais no hebraico, que são a palavra tselem, que significa imagem e refere-se à forma concreta do corpo físico. Por seu lado, a palavra demut, que significa semelhança, portanto, a segunda expressão, refere-se às qualidades abstratas, como o raciocínio, a capacidade de amar, a capacidade de ter emoções, a espiritualidade, todas estas características que são comparáveis às de Deus. Sim, amigo ou amigo, tu e eu fomos criados à imagem de Deus, quer física, quer intelectualmente. E mesmo após 6.000 anos, nós mantemos essa imagem de semelhança física e espiritual com Deus. Louvado seja Deus por isso. Após criar o homem, diz o professor Jacques Ducan, Deus deu-lhe 3 presentes. Eles estão nos versos 8, 16 e 22 do capítulo 2 e dizem assim. Primeiro, deu-lhe um lugar de habitação. No verso 8 diz, o Senhor Deus preparou um jardim em Éden, lá para o Oriente, e colocou nele o homem que tinha modelado. Depois, Deus deu-lhe alimento. No verso 16, deu-lhe estas ordens, podes comer do fruto de qualquer árvore, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E deu-lhes ainda companhia, deu companhia ao ser humano. Diz no verso 22, da costela que tinha tirado do homem, o Senhor fez a mulher e apresentou-a ao homem. Lá atrás, nós realçámos a importância de Deus ter criado o sábado como dia de descanso. Ter descansaço. Para haver verdadeiro descanso tem de haver cansaço. E esse cansaço vem do quê? Vem do trabalho, logicamente. Do mesmo modo que Deus sabia que o ser humano
para ser completo e feliz, devia ter um companheiro ou uma companheira. Deus sabia que para o ser humano ser feliz ele também devia trabalhar. Por isso, assim que criou o ser humano, Deus mostrou-lhe o que estava à sua disposição e qual devia ser a sua ocupação. Vê aquilo que diz o verso 15 do capítulo 2. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para nele trabalhar e para o guardar. Sim, amigo, sim, amiga. O ser humano devia cuidar da sua casa. Não basta receber a oferta que recebeu. Nós temos de trabalhar com ela e torná-la frutífera. Jesus volta a realçar este aspecto na parábola dos talentos, pois não devemos guardar o que o Senhor nos dá, como aquele homem, mas também torná-lo produtivo para o nosso bem e para o bem dos outros. Para que em nossa casa e na casa daqueles que trabalham para nós não falte o pão. Na sequência deste terceiro presente que Deus deu ao homem e à mulher, a companheira ou o companheiro, Deus dá uma ordem. Faz uma recomendação conforme nós queiramos olhar para este texto. Diz ele no verso 24 do capítulo 2, por isso o homem deixa a casa do pai e da mãe para se unir com a sua mulher e ficam a ser um só corpo. Da mesma forma que Deus queria que o ser humano tivesse uma relação com Ele, com Deus, e por isso criou o sábado, ao dar esta recomendação que vimos no versículo 24, Deus quer que o ser humano seja social. Seja social numa relação especial, uma relação entre dois seres humanos diferentes, dois seres humanos que se unem e que a partir de um lugar especial, o lar, devem desenvolver uma relação tão especial quanto aquela que Deus quer ter com o ser humano. Sim, amigo, sim, amiga, a relação matrimonial é especial, sem que um seja superior ao outro, mas um completando o outro. Do mesmo modo que devemos olhar ao fim de semana para a nossa jornada de trabalho e a devemos avaliar como tendo sido muito boa, porque colocamos nela todo o nosso empenho, devemos olhar para esta relação especial, esta relação matrimonial, colocando nela todo o nosso empenho e que digamos ao fim de cada dia que ela é muito boa. Este é o Deus perfeito que criou uma terra perfeita e a deu a um ser humano perfeito. Está nas nossas mãos, quer a manutenção da nossa terra, quer a manutenção das nossas relações, que somos chamados a ter uns com os outros e especialmente a nossa relação com este Deus Criador. Pai Santo, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua preocupação, obrigado porque nos amas, obrigado porque continuas à nossa disposição, ensinando-nos estas coisas, avivando-nos a memória. Ajuda-nos a olhar para ti como o nosso grande Criador, olhar para aquele ou aquela que está ao nosso lado como aquele ou aquela que tu colocaste para nós nos relacionarmos também. E o fruto dessa relação também, os nossos filhos, que nós possamos amar na mesma medida em que nós te amamos a ti. Abençoa esta amiga, abençoa este amigo. Abençoa também a sua família. Abençoa também o seu trabalho. E é isto que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Deus criou tudo perfeito. Tudo aquilo que saiu das mãos de Deus era perfeito. Mas houve alguém que não estava interessado nessa perfeição. E houve alguém que interferiu na mesma, fazendo com que o ser humano deixasse de ser perfeito. Houve uma queda, houve um pecado. E é isso que nós vamos estudar para a semana. Um abraço e até lá.